Se você parar por um instante e pensar, refletir que quem te criou foi Deus, o que realmente sobe ao teu coração? Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Em cada publicação, o Senhor tem falado conosco através da palavra do Pai. A palavra que está na Bíblia, palavra revelada. E é a palavra de Deus que transforma. Por isso, permita-se ser transformado. Em cada momento de oração com Deus, de aprendizado com Ele. Porque somente Deus pode transformar o nosso ser. E diante deste novo momento de uma série de reflexões, eu desejo compartilhar com você uma palavra sobre a criação e quem a criou. Deus criou todas as coisas. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que fala sobre o início, diz assim no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3: E disse Deus: Haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a noite o dia primeiro. E assim continua dia após dia a criação do Pai. Foram 6 dias de criação e no 7º dia Deus descansou. E no 6º dia Deus cria o ser humano. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E no versículo 24 deste primeiro capítulo, diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 26: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a noite o dia 6º. Quando eu leio estas palavras, o meu coração se enche de um regozijo, de uma alegria, porque o Deus, Elohim, como está na origem da palavra Deus aqui, o que expressa a grandiosidade de um Deus criador, me faz pensar que Ele se importou em criar o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. Ele se importou em criar a mim, criar o meu esposo, pessoas que compõem a minha família. Deus criou cada um de nós. E quando eu penso que um Deus, Elohim, um Deus grandioso, em sua majestade, se preocupou, parou para nos criar, é porque eu tenho uma devida importância neste mundo. Assim como você também tem a sua devida importância a outras pessoas, aonde você vive e para Deus. Então, se eu creio que a Bíblia é Deus falando conosco, que a Bíblia relata realmente o que aconteceu, se você acredita nas palavras deste livro, então você precisa expressar a gratidão de ter sido criada pelas mãos de um Deus
grandioso e poderoso. E quando eu venho na origem da palavra, criou, aqui no primeiro versículo deste primeiro capítulo, diz respeito do criar do nada, a partir das mãos e vontade de Deus. Mas quando Ele nos cria, Ele cria o ser humano. A palavra de origem dessa criação é modular. Então Ele nos moldou da forma como Ele desejou. E quando Ele diz que façamos a nossa imagem e semelhança, significa que nós o representamos na nossa vida, o representamos na caminhada e representamos em 4 atributos que vamos refletir nas próximas publicações. O representamos na área moral, na área espiritual, representamos Deus na área mental e representamos Deus na área relacional. O Senhor diz depois que Ele nos abençoou, como está no versículo 26, e Deus os abençoou o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança nessas 4 áreas que nós comentamos: a moral, a espiritual, a mental e a relacional. E nestas áreas o Senhor diz que nos abençoou. Se Ele nos abençoou, é porque nós somos capazes de representá-lo. E assim vem a pergunta: como eu tenho representado genuinamente Deus através dos meus atos, das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas decisões? Como tem sido? Você considera que aquela determinada decisão ou aquele determinado comportamento realmente representa um Deus todo-poderoso, um Deus que criou de forma detalhada e linda cada parte da criação? O Deus que te criou na forma como Ele tem para você. Um Deus que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para salvar, ou seja, um amor infinito. Um Deus que é paciente, um Deus que é tardio em irar-se, por sua paciência, por compreender as nossas limitações, porque foi Deus que nos criou. Um Deus benevolente, um Deus de amor, um Deus que concede paz. Se nós somos a representação deste Deus, então, como tem sido as minhas ações na área moral, espiritual, na área mental e na área relacional? Fiquemos atentas ao que Deus tem para falar ao meu coração e ao seu coração, porque se representamos Deus, precisamos representá-lo na forma grandiosa que Ele é, sabendo que nós não somos Deus, nós o representamos. Ainda há falhas a serem acertadas, ainda há aspectos que nós precisamos rever. Por quê? Porque nós não somos Deus, mas o representamos. Nós não podemos ser Deus em alguns de seus atributos, como, por exemplo, o atributo de julgamento, o atributo de juízo. A palavra nos fala que se nós julgarmos alguém, nós seremos julgados na mesma medida, quando não recalcada, sacudida e transbordante, como está na palavra do Senhor. Deus tem a sua essência e seus atributos, mas Ele nos criou para o representar. Então, antes de entrarmos na próxima publicação falando desses atributos, dessas áreas das quais comentamos aqui, já comece a refletir em suas ações, se realmente você tem representado Deus da forma como Ele deseja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.